Olá, queridos amigos, estamos começando mais um Encontro com a Palavra. Hoje é o episódio 7 da nossa temporada, da primeira temporada de 2024. O título do nosso episódio é Sua Misericórdia se eleva até os céus. Hoje estamos aqui eu, Leandro, a Rosângela e o Daniel. Sejam bem-vindos, que Deus nos ilumine nesse momento. Amém. E aproveitando, pedindo o convite do Espírito Santo aqui, Rosângela, você poderia fazer uma oração por nós? Santo Eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, por estarmos aqui juntos para estudarmos a tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque nestes momentos nós podemos meditar um pouco mais no teu amor, nas tuas misericórdias para conosco, misericórdias essas que se renovam a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, porque há pessoas que estão sendo alcançadas também por esses momentos aqui, pessoas que estão assistindo nos mais diversos lugares, e nós pedimos que as bênçãos do Senhor sejam extensivas a elas também. Fica conosco, nos batiza com teu Santo Espírito nesse momento, nos dê a tua paz. Pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, faço o convite para que estejam com a Bíblia de vocês em mãos. Se você estiver por algum motivo em trânsito, ouvindo em um formato de podcast, que bom. Mas se você tiver a oportunidade de estar num local onde você possa se concentrar e confortável, para que isso aqui seja uma extensão do seu lar, bem-vindo para que a nossa conversa possa ser mais bem aproveitada. Uhum. Meus amigos, eu queria perguntar para vocês o ponto alto da semana, do que vocês estudaram. O que mais chamou a atenção de você, Daniel, de você, Rosângela, do tema da semana? Bom, quando a gente pensa em misericórdia, eu me lembro sempre de uma definição do pastor Voltaire, acho que vocês devem se lembrar, pastor Voltaire Cavalieri, ali na nossa igreja de Moema. Em uma pregação dele, muitos anos atrás, ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele disse assim: misericórdia é nós sermos tratados como nós não merecemos. E aí a nossa lição diz que a misericórdia de Deus se eleva até os céus. E é maravilhoso isso, Então nós pensarmos nessa misericórdia, de Deus, que é extensiva a nós, que nos trata como a gente não merece, porque Ele nos ama, porque Ele quer a nossa salvação, porque Ele faz de tudo para nos salvar. Isso para mim é fantástico, é lindo demais. Muito bom. Eu entendo que o caminho seja exatamente esse mesmo, são os grandes atributos de Deus, Sim, a majestade e a misericórdia, que a gente vai tratar durante a semana. Mas aqui tem um conceito muito interessante, que a misericórdia é compaixão ou perdão mostrado a alguém a quem está em seu alcance punir ou prejudicar. Exatamente. Deus poderia simplesmente nos fulminar, sim. E a sua graça e misericórdia nos permite estar aqui hoje. Isso traz para nós também uma responsabilidade nesse sentido, de nós sermos, se temos poder sobre alguém, a gente primeiramente sempre agir com misericórdia. Com misericórdia, isso. Muito bem. Rosângela, lá no Salmo 136, qual é a ideia predominante do Salmo e onde o salmista encontra evidências dessas afirmações, para suas afirmações? Bom, uma das coisas que chama muito atenção, porque ele é um salmo, até eu encontrei um comentário interessante que diz que ele é uma liturgia antifonal. O que significa isso? Uma pessoa fala e outra responde, uma pessoa fala e outra responde. Nesse caso, o sacerdote falava, um solista, um sacerdote falava a primeira parte, a congregação respondia. E o que a gente vê ali é a resposta, que dêem graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso é repetido a exaustão, Aqui diz a nossa lição. 26 vezes é repetido isso no Salmo 136, porque a sua misericórdia dura para sempre. É um refrão que é repetido. Então, quando a gente vê aqui esse salmo, qual é a ideia predominante? Primeiro, que Deus é muito bom. E Ele precisa ser louvado por isso, A gente tem que louvar, tem que agradecer. Como diz o primeiro verso, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Esse é o mote da situação toda. E aí, como é que Ele, vamos dizer assim, alimenta essas ideias, essas afirmações? Lembrando do passado. Nós temos dificuldade de fazer, porque a nossa memória humana é muito curta. Então, se Deus cuidou de nós no passado, por que não vai cuidar agora? Então, aí eles vão falando, relembrando fatos do passado, da história de Israel.
vão colocando ali, olha, Deus fez isso, Deus abriu o mar, Deus fez aquilo, e ele sempre repetindo, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? Então é lindo, é um salmo maravilhoso, porque ele mostra exatamente isso. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é criador, é mantenedor, e a misericórdia dele não tem começo, não tem fim, né? Ele simplesmente quer nos salvar, ele faz de tudo para isso. E aí ele utiliza o quê? Ele utiliza, claro, a gente sabe, né? A coisa mais importante que ele tinha no céu, que foi enviar Jesus, né? Para morrer por nós. Mas aqui a ideia principal é essa, é observar realmente isso, que a misericórdia de Deus, né, na criação e na história, tem que inspirar o seu povo hoje a confiar nele integralmente, sem qualquer titubeio, sem qualquer restrição. Eu preciso aprender a confiar em Deus completamente. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E a introdução do nosso guia, ele traz esse contexto dos salmistas. Os salmistas, eles tinham noção de que eles eram pobres espiritualmente, que eles eram pecadores, eles eram falhos, e isso era importante porque eles sabiam que Deus era misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre, e que eles podiam confiar nele apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, nos momentos de angústia, nos momentos de perigo, eles poderiam clamar a esse Deus. E aí nosso guia continua trazendo esses pontos para nós. Aí só um detalhe que eu até anotei aqui para comentar. O Salmo termina com o cuidado universal de Deus com o mundo. Então, assim, não era só o povo de Israel. É uma misericórdia que se estende para toda a criação, para todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as épocas. É uma coisa que a gente tem que lembrar. Deus é assim, ele é universal e ele é alguém que abarca todos. Ele não tem exclusivos, né? Claro que ele escolheu um povo para poder levar essa mensagem para todos os povos. Mas ele falou para Abraão, né? Você vai ser uma bênção para todos os povos. Não era só para aquele povo exclusivo ali. E ele faz a mesma coisa no final desse salmo, né? Muito bom. É um ponto que a gente esquece, né? Sim. Que a misericórdia de Deus é para todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas as classes, todas as nações, todas as características, né? Não importa quão longe você tenha ido, a misericórdia está à disposição de você. Isso. Daniel, sobre um coração puro, né? Os salmistas, eles tinham essa ciência de que eles eram pecadores, de que precisavam de perdão, precisavam de transformação, de serem recriados ao caráter semelhante ao do Pai. E o que é que os Salmos 51, 15, nos fala sobre esse apelo à misericórdia divina no sentido de transformar o próprio coração? Nós temos um contexto interessante no Salmo 51. Davi escreveu esse salmo quando ele estava lá embaixo, né? Ele estava se sentindo mal, com remorso, preocupado com o que estava acontecendo. Ele foi confrontado por um profeta. Depois, se você tiver curiosidade, a história está aqui na Bíblia, vai dizer o que acontece. E aí, nesse momento de luta interna dele, de conflito da alma de Davi, ele escreve um salmo, e na nossa Bíblia tem a introdução, né, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Davi escreveu esse salmo e remeteu para o mestre de canto, para que ele pudesse colocar a harmonia, e escreve assim: quando o profeta Natã veio ter com ele, o profeta Natã o repreendeu por conta dos seus pecados, né? E Davi escreveu: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no seu julgar. Eu nasci na iniquidade. E olha que interessante, existia um ritual sacerdotal naquele momento, né? Então, vamos fazer aqui uma coisa prática. Davi pegava ali um cordeiro, levava ao sacerdote, o cordeiro seria imolado e ele estaria perdoado do seu pecado. Mas Davi entendia que a transgressão dele era maior do que isso, assim como são as nossas, né? Então a transgressão da nossa vida, ela suplantava aquilo que ele via como que o sacerdote poderia fazer por ele, né? Então ele entendia que só Deus
Só Jesus, através do seu sacrifício, que seria futuro, que é simbolizado pelo aquele sacerdote, poderia transformar o coração de Davi. E quando ele fala um coração puro, ele não está dizendo que ele deixaria de pecar ou seria uma pessoa perfeita, não, mas que ele deixaria para trás e seria transformado daquilo que estava no âmago dele, daquele pecado que mexia com ele. Todos nós temos um ponto fraco na nossa vida, né? E Davi tinha alguns, que é retratado na Bíblia. A Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Ela fala as verdades, fala assim, você errou aqui, você acertou aqui. Ainda assim, Davi pediu para Deus, e isso está retratado na Bíblia para que nós possamos nos apropriar disso hoje. Não há pecado que Deus não perdoe quando nós buscamos a sua graça e misericórdia, porque elas são enormes, são os maiores atributos de Deus. É verdade. E a gente sempre tem que lembrar só de uma coisa. Quando Jesus fala do pecado imperdoável, né? E muitas pessoas falam, será que eu já cometi? Será que já, né? Não tem mais jeito para mim. O pecado imperdoável é aquele que você não pede perdão. Simples assim, né? Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é esse pecado imperdoável? Porque a pessoa se recusa a admitir que ela é pecadora e ela não vai em busca desse perdão. Então, é claro, se você não pede perdão, ele não vai ser perdoado. Simples assim, né? Mas aí, como o Daniel colocou muito bem, Davi sentia essa necessidade, né? Não era só o perdão do pecado, mas era a transformação de vida, transformação de coração, que é o que a gente precisa buscar hoje, né? Sim. Um trecho interessante dessa fala de Davi é quando ele externa que o pecado dele está diante dele todos os dias. Todos os dias. Imagina um líder de uma nação com um sentimento de culpa constante. Realmente precisa de um poder sobrenatural, ainda mais um tamanho pecado, crime que ele cometeu. E ele tendo esse arrependimento, ele precisava realmente do poder do alto, poder de Deus, para purificá-lo. O coração puro também nesse sentido é ele não ficar mais remoendo aquele pecado e atrapalhando até o seu dia a dia de decisões, de liderança. E isso serve para nós também. Nós estamos imersos nesse mundo terrível e por muitas vezes somos injustos e cometemos erros, magoamos pessoas e isso pode atrapalhar a nossa caminhada, né, cristã. A gente precisa pedir também a Deus um coração puro. Isso aí, verdade. Temos agora um novo tópico, né? Sobre Deus saber das nossas iniquidades. E, Rosângela, eu pergunto para você. Lá no Salmo 130, como a gravidade do pecado e a esperança para os pecadores são retratadas? Bom, a gravidade do pecado é colocada de uma forma muito clara, né? Tanto é que o salmista ele fica muito aflito, né? E tem um verso que me chamou muita atenção, vou até ler aqui, no Salmo 130, que ele diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Quando a gente para pensar no que o salmista está falando aqui, ele está dizendo, olha, se o Senhor não aliviar para o nosso lado, não tem jeito. Não é? Porque se o Senhor ficar só atento para as nossas iniquidades, para aquilo que a gente fez de errado, não existe esperança, não tem como resolver isso. Então ele sentia assim, que sem a misericórdia de Deus a gente não teria chance. Então de novo a misericórdia aparece aqui. E aí já como nós comentamos, né? A misericórdia de Deus se manifesta todos os dias, né? Lá em Lamentações diz isso, né? São as misericórdias de Deus que são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Então, quando a gente para pensar nisso, Deus observa a iniquidade? Claro que observa, porque Ele é Deus. Ele sabe tudo que vai no nosso coração. Antes mesmo da gente falar, Ele já sabe, né? Mas, como Ele é misericordioso, Ele atenta para a iniquidade, mas Ele atenta para o pedido de perdão. Né, para a mudança que a gente está buscando quando a gente fala, Senhor, me perdoa, puxa, eu mais uma vez pisei na bola, mais uma vez eu errei, mais uma vez, e ele fala para a gente como se fosse assim, né, para o Daniel, para o Leandro, mas é a primeira vez, é como se fosse a primeira vez, por quê? Porque aqueles pecados que você perdoou, ele já não se lembra mais, mas ele observa o que você está fazendo agora, então você tem, por isso que, foi até uma coisa que nós já comentamos, não podemos abrir mão de em nenhum momento estar em ligação com Deus. O inimigo não descansa. Ele está sempre procurando novas formas de nos atingir, de nos fazer cair. E como é que a gente pode abrir mão de estar na presença de Deus o tempo todo?
Nós temos que estar com ele o tempo todo, porque, como diz aqui, se ele observar a iniquidade, nós estamos perdidos, não tem o que fazer, né? Então o Salmo, ele deixa isso muito claro, e claro, é uma questão aí assim, daquele desespero típico do ser humano, né? Quando percebe realmente a bobagem que fez e quer resolver aquela situação de alguma maneira e muitas vezes não consegue, né? Então o que a gente tem que fazer? Buscar a presença de Deus. Ter a certeza de que Ele está pronto para perdoar os pecados, a partir do momento que eu os confesso, que eu os admito. Né? O primeiro ponto é esse, é admitir. Não é o que a gente fala em relação às pessoas que têm algum problema, algum vício. Em primeiro lugar, ela tem que ter consciência de que ela tem um problema. Aí depois ela aceita ajuda. É a mesma coisa em relação a nós e Deus. Não tem diferença, né? Aí tem um papel importante do Espírito Santo, né? Que nos convence do pecado, né? Sim, isso. É ele que convence, sempre ele, né? Isso aí. Isso mesmo, muito bem. Daniel, você quer complementar com algum pensamento? Não, eu acredito que tem um ponto aqui que às vezes nos Salmos são retratados com que é a ira de Deus, né? Sobre o pecado. Eu sempre discuto, né? A ira de Deus se ira. Eu tô fazendo papel de moderador aqui, tô devolvendo a pergunta para vocês. Será que Deus se ira como a gente se ira? Ele se ira contra o pecado. Contra o pecado. Contra o pecado, sim, mas não contra nós. Em relação a nós, ele nos ama com amor que não tem como explicar. Mas contra o pecado ele se ira, tanto é que Jesus morreu na cruz. Né? Porque todos os pecados foram colocados sobre ele. E ali a ira de Deus se manifestou. Então, é sério o negócio. É muito sério. As pessoas brincam, no fim, todo mundo vai ser perdoado, todo mundo vai ser salvo. Não é bem assim, porque é questão de escolha. Sim. Mas a ira de Deus, ela se volta contra o pecado. Né? É isso mesmo. É um assunto que a gente não pode confundir. Deus é um Deus amoroso, mas um Deus justo. Justo. Exatamente. Senão, o sacrifício de Cristo seria em vão, né? Sim. Não haveria necessidade dele, né? Se fosse assim. Daniel, lá em Salmos 113 e 123, há dois aspectos diferentes do caráter divino. Quais são eles? Aqui a gente vai falar um pouquinho do que a gente falou lá na introdução, né? Esses salmos, eles retratam a grandeza, a majestade, e também a sua piedade e a sua misericórdia. Deus, como soberano do universo, não se esquece do nosso sofrimento. E Ele se preocupa com o nosso sofrimento. E nós temos que louvá-lo por isso, mas nós temos um ponto a mais. Como sacerdócio de Deus, como nação santa, como discípulos de Jesus, nós temos uma missão. Nós louvamos a Deus porque Ele é bom, mas nós também cuidamos do nosso próximo. Sim. Nós nos congregamos, nós o adoramos, nós temos que ter preocupação e piedade, assim como Deus tem da gente. Nós temos que ter isso para com os outros e nós temos que demonstrar isso para os outros. Nós temos, nesse ponto, eu acho que vale uma autoanálise, né? Temos que ser uma igreja acolhedora, uma igreja onde a pessoa se sinta bem, uma igreja onde a pessoa queira estar. Estou falando como templo mesmo, como local de congregação, uma igreja onde louva a Deus, que nos dá o que nós não merecemos, né? E é aqui que entra a graça. E a graça, esse aqui é o cerne da nossa lição, né? A graça de Deus. E a Rosângela lembra, né? A gente estava ali na década de 80, né? E chegou um grande pregador da denominação chamado Bullion. E ele começou a pregar sobre graça e amor. E as pessoas falaram, peraí, mas que é isso? Ele não tá batendo bem, tem coisa errada aqui. E ele escreveu um livro que chamava Conhecer Jesus é Tudo, e você pode encontrar esse livro ainda hoje. E lá ele contava experiências pessoais, experiências de milagres que ele presenciou, que ele viu na vida dele e na vida dos outros. E ele falava assim, conhecer Jesus é tudo. E parece que a gente está falando da lição anterior, que o Salmo repetiu 30 e tantas vezes a mesma coisa, e ele falava assim, conhecer Jesus é tudo, a sua graça é tudo. E eu acho que esse é o coração de tudo. O Deus majestoso que poderia destruir tudo que a gente tem aqui hoje. Nós, tudo que ele criou. Que ele tem o direito disso, ele é o pai de tudo. Ele não faz porque ele tem graça, misericórdia, e porque ele quer se relacionar conosco, e que nós nos relacionemos com ele em amor, em graça,
homem Deus e homem. É verdade, é mesmo. É o cumprimento da lei, né? Aí, se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, Amaremos o vamos próximo. amar o próximo também. Eu gostei muito de uma frase, eu sublinhei aqui para comentar. O Deus exaltado manifesta sua grandeza usando o seu poder para exaltar os abatidos. Então, quando a gente está triste, acabrunhado por causa dos nossos pecados ou pela situação que nós possamos estar vivendo, ou até as pessoas à nossa volta, né? Porque hoje em dia nós somos muito afetados também pelo que acontece. Mesmo que a gente esteja bem, se o outro não está, a gente é afetado também. E aí diz aqui que Deus, com toda a majestade, né, que o Daniel comentou bem, com toda a grandeza dele, ele vem até nós, né? Ele vem e nos exalta o abatido, ele coloca numa posição melhor, ele anima, ele fortalece. Isso é maravilhoso, né? Então a majestade e a misericórdia juntas aí, né? Difícil para a gente entender, né? Que nossa cabeça não. Isso foi manifestado em Jesus, né? Sim, exatamente. Justiça e misericórdia se uniram e cumpriram o propósito divino. Exatamente, isso aí. Sim. Isso mesmo. Muito bem. Próximo tópico, né, tem o título de Não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Isso remete muito ao que a Rosângela introduziu no início da nossa conversa, sobre lembrarmos, né, de tudo que Deus fez por nós. E esse exercício a gente precisa realmente fazer, porque a vida ela é corrida. E cada vez mais nós somos sufocados por tantas atividades e por tantas demandas dentro de casa, no trabalho e até na nossa comunidade, né, como igreja. Sim. E nós esquecemos acabamos colocando muitas vezes o relacionamento com Deus em segundo lugar. E quando chega os momentos de tomada de decisão ou de incerteza, algo que venha a nos afligir, é importante que a gente tenha bem fresquinho na mente toda a nossa caminhada. E mesmo aqueles que são novos na fé, que porventura se batizaram talvez há pouco tempo, há menos de um ano, vai poder olhar para trás e falar, poxa, mas naquele momento, né, realmente Deus me protegeu, Deus me abençoou, Deus conduziu a minha família. Deus, ele cuida de todos os seres humanos, né? E isso é extremamente importante, estarmos sempre no topo da mente, né, a nossa caminhada ao lado dele. E Rosângela, lá no Salmo 103, como é que a misericórdia de Deus é retratada? Olha, eu diria assim, suspeita para falar desse salmo, que eu amo esse salmo, um dos meus prediletos. Há um tempo atrás tentei fazer, né, decorá-lo e tal, cheguei a decorar, mas depois parei um pouco, mas ele é maravilhoso. E ele mostra que a misericórdia de Deus é um dos principais motivos que nós temos para louvá-lo, né? Quando ele diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele pede para que, o salmista aqui, né, e é Davi, de novo, ele pede para que a gente possa bendizer o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor. Por quê? Porque ele nos dá muitas coisas, ele é muito bom para conosco, ele cuida de nós, né? Eu sempre me lembro de que quando a gente acorda de manhã, mesmo que a gente não esteja tão bem, mas a gente tem que agradecer a Deus, porque abriu os olhos, né? Quantas pessoas não têm essa oportunidade, né? Ou quando você pega o seu carro e vai trabalhar, quantas pessoas estão ali à mercê de um transporte público, né? Quando você tem comida sobre a sua mesa, você tem um teto sobre a sua cabeça, são muitos benefícios, né? Eu me lembro sempre do pastor Rafael Rossi, ele fez uma semana de oração em Moema alguns anos atrás, e ele falou uma frase que eu nunca me esqueço. Ele disse assim, as bênçãos às quais nós estamos acostumados, elas continuam sendo bênçãos, mesmo que nós não as consideremos assim. Elas continuam sendo bênçãos. E às vezes a gente toma aquilo como, é comum, todo dia. Não, mas é bênção, né? E o Salmo 103, ele fala justamente isso. Para a gente louvar a Deus por isso, porque ele nos abençoa, porque ele estende a sua graça sobre nós, ele estende a sua misericórdia, né? Como já falamos aqui, que é o ponto principal. Um verso também que eu acho lindo desse Salmo, ele diz assim, ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ele é o Deus que pode fazer isso, tanto perdoar quanto curar. Claro que muitas vezes a gente ora por determinadas pessoas, situações, e às vezes a doença não é curada, mas Deus sabe por quê.
né? Ele muitas vezes sara as doenças da alma, né, do coração, e a doença do corpo não. Mas ele sabe por quê, né? Porque ele é Deus, ele é soberano sobre tudo isso, né? Um outro texto que eu acho lindo aqui do Salmo, ele diz assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Ele faz justiça, ele é misericordioso, ele é bom, ele faz tudo aquilo que nós precisamos, que gostaríamos que fosse feito. Inclusive a Ellen White fala isso, né? Que nós escolheríamos a mesma coisa que Deus escolheu para nós, né? Dirigindo a nossa vida, se nós tivéssemos a visão que Ele tem, né? Nós teríamos feito a mesma escolha. Porque a gente não tem a visão do todo, Ele tem, né? Então eu achei interessante que aqui na lição, ele diz assim: como as pessoas devem responder à bondade de Deus. Então, primeiro, como diz aqui nos 2 primeiros versos que eu li, bem dizendo ao Senhor. Bem dizer significa que você está abençoando alguém, né? E aí ele fala: como é que você pode abençoar um ser que já é a fonte de todas as bênçãos? Eu achei interessante a pergunta. Ele fala: Deus abençoa as pessoas ao lhes conceder boas coisas, e as pessoas abençoam a Deus louvando, reverenciando por sua bondade e graça. Olha que interessante. Então, toda vez que eu louvo a Deus, toda vez que eu adoro, eu estou abençoando a Deus. Olha que lindo isso, né? Achei muito lindo a lição. E o segundo ponto, quando ele diz: lembrando-se dos seus benefícios de sua aliança. Nós temos que ter uma memória mais efetiva. Nós temos um problema muito sério como seres humanos de memória. A gente esquece muito fácil as coisas que Deus faz para nós. A gente esquece muito fácil da maneira como Ele cuidou de nós no passado. Tem um outro texto também que eu gosto muito de Ellen White, que ela diz isso, né? Que a gente não deveria ter medo, não deveria ficar ansioso por nada, se nós nos lembrássemos da maneira como Deus cuidou de nós no passado. Se Ele cuidou de mim daquela forma, né? Como nós vemos no Salmo 136. Então, porque as suas misericórdias duram para sempre. Então, o solista falava uma bênção de Deus e as pessoas repetiam isso. Lembrando o passado, né? Nós temos que fazer a mesma coisa hoje. Às vezes nós acabamos de ser libertos ali de uma situação e chega um momento seguinte nós estamos reclamando de novo, nos esperando, arrancando os cabelos, né? Então a gente tem que aprender realmente a lembrar dos benefícios. Como diz aqui na lição, lembrar-se é crucial no relacionamento entre Deus e seu povo. Nós precisamos ter uma memória melhor, uma memória mais efetiva. Né? E essa lembrança, Rosângela, ela também é importante nos momentos de bonança. Sim. Eu costumo dizer, no meu entendimento, que é mais importante a gente lembrar de Deus nos momentos bons do que nos momentos ruins. Sim. Porque o sofrimento por si só já nos remete a uma dependência. A gente não tem saúde, não tem saída, a gente vai recorrer a Deus. Quando tudo está indo bem, eu estou com a conta gorda, acabei de receber uma promoção, domino tudo, estou sendo elogiado, estou na minha família, meus filhos estão prosperando também, meus pais estão com saúde. Aí eu vou curtir minhas férias, eu vou gastar minhas horas de folgas maratonando séries, indo para festas, enfim. Né? Tem várias... A gente se afasta de Deus. É verdade. Então, a gente se lembrar da nossa caminhada, que a gente chegou até aqui, porque Deus abençoou, e porque Ele tem um propósito com essas bênçãos, que é abençoar outras pessoas, a gente vai se manter humilde, tende a se manter, né, fiel a Ele. Verdade. E nesses momentos é o mais difícil, porque tudo está indo bem e nossa natureza pecaminosa pode aflorar mais ainda. E ela relaxa muito, né? A gente relaxa, acha que, não, é aquela expressão que a gente usa tanto do nosso hino nacional, deita em berço esplêndido e fica ali, né? Achando que está tudo bem. Mas realmente nós temos que pedir, é uma coisa que eu tenho pedido sempre, e vários grupos de oração que eu participo, a gente sempre pede, o batismo do Espírito Santo. Sim. Porque é Ele que faz a gente lembrar. É Ele que nos dá essa consciência, é Ele que nos convence, é Ele que mostra o caminho. Aquela voz que aparece lá em Isaías 30:21, olha, eu vi eis uma voz detrás de ti dizendo, deixa o caminho dar por Ele, Espírito Santo. Espírito Santo. Sempre Ele, né? Ele foi deixado aqui nessa terra por Jesus para isso, para nos lembrar das coisas, para nos convencer, para nos mostrar. Então a gente precisa, assim, como diz o texto, o título, né? Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. O problema aqui é a memória. A gente tem que trabalhar nisso, né? Para que a nossa memória esteja mais linkada às coisas de Deus. Né? Com certeza. Daniel, para a gente já fechar,
fazer uma pergunta para cada um de vocês, para a gente fechar aqui nossa conversa de hoje. Se a misericórdia de Deus é eterna, isso significa que podemos continuar pecando? Pergunta difícil. Ela parece simples, mas ela é difícil. Não, o nosso relacionamento com Deus, ele deve levar a uma transformação de vida e trazer o coração novo. Nós vamos continuar pecando? Vamos. Porque nós somos pecadores e essa é a nossa natureza. E a misericórdia e a graça de Deus estão aqui por conta disso. Mas a vida de transformação, o nosso esforço, que é mínimo, ele existe. E quando você começa a se relacionar com esse Deus da graça e da misericórdia, com esse Deus majestoso, uma transformação automática vai acontecer na sua vida. Sim. E você vai pensar muito mais antes de fazer as coisas, né? Sim. O Espírito Santo vai falar, olha, não está certo isso aí. Não é? É verdade. Isso aí. Rosângela, como conciliar o perdão dos pecados com a ideia do juízo divino sobre o pecado? Então, foi aquilo que o Daniel colocou da ira, né? A ira de Deus. Sim. A gente sabe que a ira de Deus é contra o pecado e não contra o pecador, né? Em Isaías também. Eu estou falando de Isaías aqui porque nós estamos reavivados por sua palavra, nós estamos estudando Isaías. E ali você encontra uma expressão que é interessante, que diz assim, que no fim, quando Deus colocar um ponto final no pecado, né? Destruir tudo que vai acontecer, né? É um estranho ato de Deus. É um estranho ato. Por quê? Porque ele vai ser obrigado a destruir o pecado e os pecadores que estão ligados ao pecado, que não se soltaram dele, né? Mas assim, a gente pode conciliar, por quê? Aí vamos voltar lá pro título da lição, né? Sua misericórdia se eleva até os céus. É por isso que a gente pode conciliar as duas coisas. Porque ele é misericordioso. Ele nos trata como a gente não merece, né? E toda a ira dele, ela é direcionada para o pecado, que é o causador de tudo isso. Sim. Porque se nós sofremos é por quê? Consequências do pecado. É o pecado que faz tudo isso, né? Então a gente pode sim conciliar e pode ter a certeza de que Deus é justo, né? Aliás, todo o universo vai chegar a essa conclusão, né? Sim. Todo o universo vai se ajoelhar diante dele e falar, olha, justos e verdadeiros são os teus caminhos, o Senhor estava certo desde o começo, nós que realmente pisamos na bola, né? Usando uma expressão bem comum, e todos vão reconhecer realmente que Deus é Deus, né? Sim, com certeza. Daniel, você encerra para nós com uma palavra de oração? Claro. Querido nosso Deus, nosso Rei, nosso Deus misericordioso, esteja conosco, cuida de nós, permita que o seu Espírito Santo toque o nosso coração e nos mostre o caminho, para que nós nos apropriemos da sua graça, da sua misericórdia e tenhamos um coração puro e renovado. Amém. Esteja com todos nós, com quem nos assiste, com quem nos assistirá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, que bom que vocês estiveram aqui com a gente até esse momento. Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, e aguardamos para o próximo encontro com a palavra.